Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro do Bernardo Esteves, publicado em 2024, esse ano, né? Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas. Então ele faz um apanhado aí das principais descobertas sobre a origem do homem nas Américas, né? Lembrando que nas Américas nós só temos Homo sapiens, né? Então existe um consenso de que essa origem ela veio através de povos asiáticos que atravessaram a Beríngia, né? Ali na área mais ou menos do Alasca, que junta com a Sibéria, em determinado momento, período, aquela área ela ficou contínua numa faixa de terra e teria favorecido então que esses povos asiáticos atravessassem aquela região e chegassem então nas Américas. Esse é um ponto assim que é consenso. Todos concordam que essa é a principal rota de ocupação, de povoamento inicial das Américas, né? Agora, as divergências vão ser saber quando é que isso aconteceu, há divergências com relação à data, e principalmente qual a rota, quais são essas principais migrações que esse povo percorreu até chegarmos à época atual, né? A proposta inicial era que por volta ali de 13 mil anos atrás, essas primeiras ondas migratórias se instalaram ali nos Estados Unidos mesmo, tá? Formando a chamada cultura Clovis, e também ali na mesma época a cultura Folsom. Isso é caracterizado por ferramentas típicas que foram encontradas lá e esqueletos encontrados com essa datação, por volta de 3.000, 3.500 anos. Então, isso ficou um paradigma na arqueologia conhecido como Clovis First, ou seja, a ocupação nas Américas, ela começou ali nos Estados Unidos, tá? Então, essa foi a primeira cultura humana ali de Homo sapiens que ocupou ali as Américas, se estabeleceu ali nas Américas. Com o tempo, foram encontrando outros vestígios de ocupação humana anteriores a isso. Mas esse padrão do Clovis First, ele ficou muito forte entre os pesquisadores americanos. Inclusive, o próprio Bernardo Esteves, ele cita exemplos de achados que eram encontrados lá mesmo nos Estados Unidos e Canadá, até anteriores a esses 3.000 anos, e que eram desconsiderados pelos pesquisadores. Eles não avançavam, porque isso aqui está contra o nosso Clovis First, deve ser um erro. Então, ficou bem forte esse paradigma, né? E esse paradigma ele acabou caindo por terra ali no Chile, num sítio arqueológico em Monte Verde, no sul do Chile, e que foi constatada ali a presença humana com esqueletos de 14,6 mil anos atrás, tá? Então, depois de muito tempo, os cientistas, os arqueólogos americanos foram lá no Chile e confirmaram a autenticidade daqueles achados. Isso já tinha outras tentativas. Ele conta a história, por exemplo, do Ameghino, né, um argentino, arqueólogo argentino, que ele propôs a tese de que o primeiro homem americano surgiu nos Pampas argentinos. E veio uma equipe dos Estados Unidos e não confirmou aquilo não foi ratificado, e foi, inclusive, o trabalho dele foi esculachado internacionalmente, como ridicularizado. Estudos mais recentes mostram que os achados ali do Ameghino, tudo bem, não é o primeiro homem americano, tá? Mas também não é tão recente assim, porque na contestação eles disseram, isso aqui é coisa de 500 anos, isso aqui são esqueletos de 500, era uma coisa muito recente. E agora já se sabe que esses achados do Ameghino é de 8.000 anos, é antigo, não é o primeiro, mas ou seja, eles exageraram na crítica ao trabalho lá do argentino. Bom, o fato é que esse do Chile, em Monteverde, esse foi reconhecidamente aceito como de 14,6 mil anos atrás, e aí derrubou praticamente o Clovis First. Existe uma conferência da Paleo-American Origins Beyond Clovis,
que foi feita em 1999, e ali um dos membros da conferência diz assim: nesses 14 anos de pesquisa acumuladas, entre as duas conferências, ficou claro que o modelo Clovis First não funciona mais, tá? Então, isso daí foi a conferência, foi a declaração feita na segunda conferência, que foi feita em 2013. A primeira foi feita em 1999. Então, em 2013, os achados do Chile já a grande maioria já estava aceitando. Então, é interessante você ver essas negociações, né? Não basta você publicar numa revista conceituada. Você tem que conquistar a comunidade acadêmica. E que é centrada nos Estados Unidos e na Europa. Então, essas negociações é interessante. Existe um certo imperialismo científico nessas pesquisas. O texto fala sobre isso. Textos que levam muito tempo para serem aceitos pela comunidade científica. Tá? Bom, então, esse achado aí no Chile praticamente selou o Clovis First como algo que não é mais considerado. Tá? Eles já estão trabalhando com a ideia de um achado mais antigo. Outra questão que o livro fala é essa questão das datações, quer dizer, nitidamente ele coloca como, atualmente, o padrão ouro se chama DNA. Esses testes de DNA nesses esqueletos é considerado um padrão ouro nas pesquisas. E isso é interessante, ele coloca em determinado momento, há um certo, assim, alguns pesquisadores, arqueólogos, torcem um pouco o nariz para esses testes de DNA. Por quê? Porque eles não têm muita afinidade com essa técnica, tá? Então, isso é interessante. A mesma coisa com o teste de carbono 14, é outro teste que também revolucionou a arqueologia, tá? Porque deu datações mais precisas. Ele conta essa história. Bom, a questão é, no Brasil, os trabalhos pioneiros de Peter Land, ali no século XIX, né? Ali na região de Minas Gerais, em Lagoa Santa, são considerados assim pioneiros nessa área de uma arqueologia mais científica, né? Mais tarde, uma comissão francesa brasileira vai fazer pesquisas ali na região e vai chegar ao esqueleto de Luzia, que é considerada a mais antiga aqui na região aqui do Brasil, tá? Essas cavernas onde na Água Santa, né, elas eram ricas em salitre. Então houve uma intensificação da busca por salitre ali no começo do século XIX, quando a família real veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, e instalou uma fábrica de pólvora. Então, ao final, o processo de extração de salitre costumava sobrar nas cavernas ossos de animais que a população atribuía a gigantes misteriosos. Então é interessante como é que é essa coisa do saber popular, né? Ou seja, na verdade, esses arqueólogos, Peter Land, eles foram ali porque eles já sabiam que as pessoas, gente do povo, que trabalhava nessas minas, nessas cavernas, já sabia da existência desses ossos. Então eles em boa parte, encontrar esses locais envolve muito também da sabedoria popular, tá? E por conta desse interesse aí da busca do salitre, né? Achei interessante essa observação que ele colocou. Bom, com relação à Luzia, então, nas primeiras pesquisas, né, foram feitas aí por essa missão francesa, mas a pesquisadora que estava conduzindo as pesquisas da missão francesa, ela veio a falecer e não publicou um relatório mais robusto. Isso foi feito pelo arqueólogo, paleoantropólogo, né? Walter Neves, que aí nos anos 90
ele publicou, então, sobre Luzia. E ele acabou ficando conhecido como sendo o pai da Luzia. Na verdade, Luzia já era conhecido na missão francesa anterior. Tá? Então, ele propôs ali, o Walter Neves, um modelo para explicar, então, da onde viria aquele modelo, aquele povo de Lagoa Santa. Né? Ele propôs um modelo que ele chama modelo dos dois componentes biológicos principais, tá? Que teria havido duas grandes migrações vindas da Ásia pelo norte, pelo Estreito de Bering, por via terrestre. Então, o Walter Neves ele descarta a possibilidade de uma movimentação transpacífica, tá? Viria, então, pela costa do Pacífico, por terra. Então, duas grandes migrações. O povo essa primeira grande migração, ela seria de grupos humanos próximos a grupos que saíram da África e ocuparam a Austrália. Então tem uma feição mais africana. Esse é o povo de Lagoa Santa. Seria o povo de Lagoa Santa. E uma segunda migração, grande migração, já seria com povos mais próximos aos asiáticos. A questão é que esse livro coloca, né, que estudos posteriores, estudos genéticos, realizados por pesquisadores, entre as quais Tabitha Runemeyer, não confirmou essa hipótese das duas migrações do Walter Neves. O Walter Neves ele fez esse modelo baseado em testes de medições de crânio de vários esqueletos. Em Lagoa Santa não se descobriu só Luzia, foram vários esqueletos que descobriram ali. E também ali na América do Sul, a gente já viu Monte Verde e outros lugares também, no Peru, foram encontrados esqueletos ali bastante antigos. Então, o Walter Neves ele fez medições com muitos desses esqueletos, crânios, né? Estudos morfológicos, tamanho do crânio. E chegou a esse modelo de duas migrações. Só que os testes genéticos, eles não confirmaram esse modelo. Eles confirmaram a tese de que a origem desse povo de Lagoa Santa era asiática também. Então, a reconstituição do rosto de Luzia, talvez a mais famosa, que foi feita lá nos anos 90, ela coloca a Luzia com os traços claramente africanos. Os beiços dela bem destacados, como sendo um rosto africano. Você olha, você vê a Luzia, ela veio da África. Né? Essa primeira reconstituição, ela foi refeita mais recentemente por Caroline Wilkinson, é uma antropóloga forense da Liverpool John Moores University. E aí já com base nesses testes genéticos mais recentes. E ali chega à conclusão de uma feição asiática. Ali não deu grande publicidade para essa reconstituição. Essa segunda reconstituição mais asiática não teve tanta publicidade quanto teve a primeira. Mas esses modelos são interessantes que mostram a questão das migrações, né? Qual a origem desses povos que chegaram aqui em Lagoa Santa, tá? Bom, como eu falei, o livro ele vai falar sobre diversos achados arqueológicos, né? Eu vou destacar dois aqui. Um em Santa Helena, ali perto de Cuiabá. Foram encontrados ali indícios de presença humana anteriores ao Clovis, tá? Anteriores ao Clovis. E também temos os trabalhos da Aniede Guiló, ali na Serra da Capivara, que também, segundo a Aniede Guidon, ali já não temos nenhum esqueleto, temos só restos de fogueira, ferramentas, que daria uma presença humana também anterior a Clovis. Tá? Então, esses são os sítios arqueológicos, dois dos mais antigos que nós temos aqui no Brasil. Esse da Serra da Capivara e de Santa Helena. Descobertas mais recentes nos Estados Unidos, em 2021, foram encontradas pegadas humanas de 23 mil anos
encontrados no Parque Nacional de White Sands, nos Estados Unidos, 2021. E ali temos pegadas humanas que foram deixadas à beira de um lago que secou e que estão em excelente estado de conservação. Então, essas pegadas são datadas aí de 23 mil anos atrás. Então, ou seja, o livro, então, ele tem essa característica, ele te coloca a par de muitas discussões e, principalmente, achados arqueológicos, alguns bastante recentes, como esse das pegadas de 2021, e é um campo que está em profusão de novas descobertas, principalmente a questão das migrações. O grande debate hoje é você entender as migrações, como é que esse povo se espalhou, porque o povo de Lagoa Santa e os povos mais antigos, encontrados aqui na América do Sul, né, foram feitos testes de DNA e comparados para saber se havia algum traço genético desses grupos com os índios atuais. Né? Porque os neandertais, nós temos traços genéticos da população atual com os neandertais. Tem genes encontrados lá no Neandertal que são encontrados nas populações atuais. Então, existe um traço Neandertal nosso. Então, será que existe um traço dessas populações indígenas, né, que não se misturaram com a Europa, populações indígenas, será que elas têm um traço em comum com o povo de Lagoa Santa? A resposta foi não, não tem. Ou seja, esses povos arcaicos lá, primeiros povos ali encontrados ali no Brasil, eles se extinguiram, eles não deixaram descendência, tudo indica isso. Então, esse é um grande desafio, entender como foram essas migrações, quais foram os percursos que esses povos se estabeleceram, quais as datações. Então, certa capivara, o grande problema lá é que eles dão datação lá de 30 mil anos atrás. Né? A questão é, como esse povo chegou lá em 30 mil anos? Veio da onde? Tem que ter um traço, porque senão fica uma coisa muito isolada, muito estanque. Você teria de ter rastros ao longo do tempo até chegar nesse povo de 30 mil anos. Então é isso que muitas vezes fala. Você encontra um achado arqueológico, mas ele não tem conexão com o resto. Então o grande desafio na pesquisa arqueológica, pelo que o livro deixou claro, é que ainda existem muitas lacunas para entender esses processos migratórios. Mas, assim, fica uma recomendação, é um livro atualizado, é de 2024, e te coloca os principais pesquisadores na área e os principais sítios arqueológicos encontrados que ajudam a entender a origem do homem americano. É isso, muito obrigado, então.